O médico falou com clareza que assusta. Seu filho precisa de transfusão. O tipo dele é raro. Até que um timbre conhecido disse: "Sou doador universal negativo." E assim começa a nossa história. O trem apitou 3 vezes antes de partir. Não foi apenas um barulho metálico cortando a estação. Foi um aviso de que, a partir dali, a vida de Clara se dividiria entre o que foi prometido e o que o tempo permitiria cumprir. Rafael a abraçou com as 2 mãos sobre as costas, como quem tenta guardar uma lembrança dentro do corpo. "É só por uns meses", disse, tentando sorrir. "No Natal, eu volto para te buscar." Havia no olhar dele uma firmeza doce e um brilho impaciente de quem acredita que a cidade grande sempre tem uma porta aberta. Clara quis acreditar com a mesma força. Viu o trem diminuir, engolir promessas e ficou algum tempo olhando os trilhos, como quem espera que o ferro devolva, em eco, um sim definitivo. Os meses seguintes foram feitos de cartas que não chegaram, de ruídos de trem confundidos com esperança e de noites em que o corpo adormecia, mas a cabeça ficava acordada imaginando a volta. No ateliê de costura, os vestidos de noiva passavam pelas mãos de Clara como pequenas ironias, rendas delicadas, promessas bordadas em tule, sonhos alheios segurando o ar para a fotografia. Ela sorria às clientes e guardava para si um futuro em suspenso. Até o dia em que, curvada sobre uma barra de tecido, sentiu um enjoo que não cabia na comida do almoço nem no nervoso de fim de mês. O médico falou com a serenidade de quem já viu muitos começos. "Parabéns, é gravidez." A palavra parou no ar, inteira, pesada e milagrosa. Clara saiu do consultório com uma receita na mão e o mundo no colo. Pensou em procurar Rafael, mas não sabia o endereço exato, só o nome de uma fábrica e o bairro distante. Pensou em contar à vizinha, mas temeu as perguntas. Pensou em chorar, mas o choro parecia pedir licença a uma força que nascia junto com a notícia. Decidiu escrever. Escreveu uma carta para ele com a letra caprichada. "Se você voltar, me encontra na plataforma da tarde. Eu te conto tudo olhando nos seus olhos." Dobrada 2 vezes, a carta parecia respirar dentro do bolso do vestido, aquecendo o tecido como uma brasa pequena. Ela a levou consigo por semanas, esperando o encontro certo, e enquanto isso, aprendeu a transformar medo em recursos, mais horas de trabalho, menos gasto com bobagens, a comida rendida com invenção. Quando Daniel nasceu, a chuva lavava as telhas com cuidado. Ele veio miúdo, inquieto, com os olhos castanhos que lembravam as tardes de passeio à beira da linha do trem. Clara o segurou e sentiu que, de algum modo, Rafael tinha ficado. Não era consolo barato. Era a segura convicção de que o amor muda de forma para continuar vivendo. Os primeiros meses foram de leite contado, de fraldas dobradas em pano e de cantigas sussurradas no escuro. Entre uma encomenda e outra, ela anotava em um caderno as contas que não fechavam e as frases que seguravam a alma. Vai dar. Fé é trabalho rezado. O tempo não erra, apenas atrasa. E, enquanto as mãos costuravam renda de outras noivas, Clara costurava para si a coragem de seguir. A cidade pequena não perdoa mistérios, e Clara aprendeu a caminhar por entre olhares. Havia quem perguntasse pelo pai sem maldade, e havia quem perguntasse por hábito. Ela respondia com um sorriso curto. O pai viajou cedo. A vida seguiu. Não mentia, apenas protegia. À noite, quando Daniel enfim adormecia, ela voltava ao ateliê improvisado da sala, apertava o pedal da máquina e, entre carretéis e linhas, costurava também a própria dignidade. Prometeu a si mesma que o filho não herdaria o seu medo, que herdaria sim a sua força, e que, se algum dia o destino resolvesse trazer de volta o que levou, encontraria em casa uma mesa posta, um abraço inteiro e uma história sem vergonha. No aniversário de 1 ano, Clara levou Daniel à estação. Queria que a infância dele começasse sabendo que o mundo é maior do que as nossas faltas. Mostrou os trilhos, explicou os sinais, ensinou a escutar o apito. Foi daqui que o seu pai partiu, disse, com a delicadeza de quem toca numa ferida cicatrizada por fora. Daniel apontou os dedos para um vagão e riu,
interessado no brilho. No bolso do vestido, a carta antiga pesava um pouco mais. Clara a apertou com os dedos, não para enviá-la, mas para lembrar a si mesma de que algumas esperas não são abandono, são travessia. Às vezes, de madrugada, Clara acendia a luz fraca da cozinha e relia em voz baixa o que tinha escrito para ele, como quem treina o coração para um encontro improvável. Aprendeu a pedir ajuda sem vergonha e a aceitar sopa na porta sem se sentir menor. Descobriu que dignidade não é nunca precisar, é continuar erguida mesmo quando precisa muito. O filho, a estrada e a urgência do tempo. Os anos abriram espaço dentro da casa de Clara. Daniel cresceu entre cadernos, ferramentas e um respeito silencioso pela rotina. Ajudava a mãe a cortar linhas, varria o chão do ateliê, fazia contas de cabeça enquanto esperava a próxima fornada de pão na padaria da esquina. Era daqueles meninos que olham para o mundo com serenidade e curiosidade ao mesmo tempo, como quem sabe que as perguntas certas organizam a alma. Quando o ensino médio terminou, veio a bolsa de estudos na capital e, com ela, o orgulho que acende os olhos das mães. Abraçaram-se no portão do ônibus e, no silêncio que sobra depois da partida, Clara descobriu um novo trabalho. Aprender a sentir saudade sem se confundir com ela. A vida na capital ensinou a Daniel o peso e a leveza das escolhas. Morava em república apertada, estudava à noite, fazia estágio de dia e ligava para a mãe aos domingos, religiosamente. Clara, do lado de cá, passava as tardes a costurar vestidos para casamentos de desconhecidas e as noites a conversar com as fotografias da estante como quem treina o coração para esperar boas notícias. Guardava na mesma caixa de madeira a carta antiga para Rafael e as pequenas cartas que escrevia para o futuro. Quando Daniel voltar, o feijão vai estar no fogo. Quando o diploma vier, a moldura já está separada. Foi num sábado de outubro que a estrada ensinou pressa. A chuva engrossou sem avisar, e o caminhão perdeu a linha numa curva boba. O carro de Daniel girou, o vidro estilhaçou e por alguns segundos o mundo foi só barulho. O telefone de Clara tocou no meio de um zíper difícil. A vizinha emprestou carona, o rádio do carro repetia alertas e a oração veio inteira, sem palavras bonitas. Deus, usa a minha vida para segurar a dele. No hospital, a luz branca parecia dizer que ali não se negocia com o tempo. O médico falou com clareza que assusta. Seu filho precisa de transfusão. O tipo dele é raro. Já acionamos os bancos, mas pode demorar. O sangue de Clara não servia. A sala de espera era uma piscina funda de relógios. Cada minuto caía pesado. Ela caminhou em círculos, ligou para números que não atendiam, sentou, levantou, quase esqueceu como se respira com calma. Até que um timbre conhecido pediu informação na recepção. Sou doador universal negativo, mas quero confirmar o subtipo. A frase ficou incompleta no ar, porque a lembrança terminou de preenchê-la. Clara virou o rosto devagar, com medo de que a esperança fosse truque da cabeça, e viu. Anos tinham marcado a pele dele, mas não roubaram o modo de olhar. Rafael, arriscou, e o nome saiu com o espanto de uma vida. Ele a reconheceu no mesmo segundo, como se a juventude tivesse sido apenas um intervalo. O médico apareceu de máscara e urgência. Se o senhor estiver bem, precisamos agora. Rafael assentiu antes de compreender qualquer frase. Acontece com quem ama. Primeiro dá o que tem, depois pergunta. Enquanto o sangue corria do braço dele para uma bolsa transparente, Clara se encostou na parede e rezou de olhos abertos. Viu a mão de Rafael, os pelos do antebraço, a veia azul que ela conhecia por ter segurado tantas vezes em passeios pela feira, e sentiu que o tempo se dobrava sobre si mesmo para caber naquela noite. É o nosso filho, ela conseguiu dizer num intervalo, e foi como abrir uma janela numa casa fechada há anos. Rafael fechou os olhos e engoliu a culpa, a ausência, a palavra que não disse. Não havia discurso possível, havia gesto, e o gesto era um homem deitado oferecendo o que tinha de mais íntimo para salvar a vida de um desconhecido que era dele. As horas seguintes foram um corredor longo. Quando o médico voltou, tinha no rosto
um cansaço satisfeito. Ele reagiu bem. Vai ficar. Clara sentou, chorou e riu ao mesmo tempo, enquanto Rafael buscava água, oferecia casaco, pedia qualquer tarefa que ocupasse as mãos. Um enfermeiro comentou de leve: raros assim, quando aparecem, parecem enviados. Ninguém discordou. A madrugada caiu mansa sobre a cidade, e pela primeira vez em muito tempo, Clara dormiu sentada numa poltrona dura com a alma recostada em esperança. Verdades faladas devagar. Daniel acordou com a claridade pálida da manhã entrando pelas persianas. Viu a mãe de um lado e do outro, um homem que reconheceu por dentro antes de reconhecer por fora. Quem é o senhor? Perguntou sem dureza. Rafael teve vontade de responder com uma biografia, mas escolheu a frase mais honesta que cabia num começo. Alguém que devia ter chegado antes. Não foi dramaturgia. Foi verdade que descansa os ombros. Clara fez o que as mães fazem quando o mundo exige delicadeza. Segurou uma mão de cada e apresentou os dois como se apresentasse dois pedaços do mesmo retrato. Nos dias que se seguiram, Daniel soube coisas em parcelas toleráveis. Não havia heroísmo nem vilão. Havia um trem, um país desigual, um trabalho que engole jovens, cartas perdidas e um medo que na época parecia prudência. Eu tinha 22, disse Rafael, quase pedindo desculpas à idade que foi. Achei que precisava te dar o mundo antes de te dar a mim. Fiquei devendo os dois. Daniel ouvia e recostava o corpo para entender a topografia nova da própria história. Eu não precisei do mundo, respondeu em certo momento, com suavidade firme. Precisei de quem me ensinasse a andar nele. A frase não tinha veneno, tinha mapa. Clara abriu a caixa de madeira que morava no alto do armário. De dentro, tirou a carta dobrada 2 vezes, a fotografia de um domingo na praça e a fita azul. Daniel tocou os objetos com o cuidado com que se toca uma memória alheia. Rafael tirou do bolso um envelope envelhecido. Eu também escrevi, confessou, mas não enviei. Faltou coragem. Sobrou ignorância. Ele leu em voz baixa algumas linhas sobre saudade e sobre a crença boba de que um homem precisa resolver tudo sozinho antes de merecer amar. Clara sorriu de lado, como quem já aprendeu que bravura e ternura são verbos irmãos. Daniel respirou devagar, deixando que as peças encaixassem sem forçar. A convalescença de Daniel foi um tempo bom. Na mesa da cozinha, o trio reaprendeu hábitos simples: pão cortado em fatias finas, café que perfuma a casa, notícias lidas em voz alta. Rafael ficou na cidade. Arrumou um trabalho modesto na jardinagem da prefeitura e descobriu que mãos que um dia carregaram tijolos também sabiam cultivar sombras frescas para os outros descansarem. Às tardes, regava as plantas do pátio do hospital onde Daniel fazia fisioterapia e achava graça da ironia. Regava o lugar que o regara de volta para a vida. Houve conversas difíceis, porque verdades atrasadas pedem fôlego. Daniel perguntou onde Rafael estivera quando ele aprendeu a amarrar cadarços, quando quebrou o primeiro dente, quando tirou nota baixa e achou que o mundo acabava na véspera. Rafael não fugiu do inventário. Nomeou as ausências e não posou de santo arrependido, só de homem que entendeu. Perdi aniversários, perdi o primeiro jogo da escola, perdi a tua adolescência inteira. Não vou recuperar, mas posso cuidar do que começa hoje. A frase, simples e limpa, encontrou lugar. Numa noite de céu claro, os 3 caminharam pela praça. Daniel ficou alguns passos adiante, deixando que Clara e Rafael andassem lado a lado. Eu te esperei com raiva e com amor, ela disse sem acusação. Hoje eu só te espero para o jantar. Ele riu baixo, aliviado, e prometeu aprender as rotinas pequenas. Buscar pão, trocar a lâmpada da varanda, fechar o registro quando a torneira insistisse em pingar. Em casa, Clara escreveu 2 linhas num papel e prendeu na geladeira. A família é um projeto de manutenção. Reaperta, revisa, lubrifica e segue. Rafael, lendo, entendeu que estava sendo admitido não por saudade, mas por trabalho presente, e sorriu por dentro. A árvore, as cartas e o que o tempo devolve. A ideia da árvore nasceu como nascem as coisas que dão certo. Simples.
No quintal pequeno, atrás da casa de Clara, havia um pedaço de terra que recebia sol de manhã e sombra à tarde. Rafael trouxe uma muda de ipê branco do viveiro municipal. Daniel cavou a cova com cuidado, e Clara escolheu o ponto exato onde a luz pousava como bênção. Plantar um ipê não era só paisagismo, era um pacto. Antes de cobrir a raiz, Clara pegou a caixa de madeira, tirou as 2 cartas e as colocou num envelope novo. Escreveu: "Para quando o tempo quiser contar esta história de novo." Rafael amarrou o envelope a um galho com a fita azul. O gesto tinha algo de missa íntima, sem plateia, só a fé doméstica de quem agradece o que não sabe nomear. A vida seguiu. Daniel se formou e começou a dar aulas na escola técnica. Rafael cuidava dos jardins da praça. Clara, no ateliê, aceitou menos pedidos e passou a bordar mais devagar, como quem firma uma palavra por vez. Nem tudo foi fácil. Uma gripe forte, uma conta que apertou, uma discussão sobre caixas pesadas numa noite de calor. Aprenderam que amar também é negociar espaços, que não é falta de afeto pedir silêncio, nem falta de coragem admitir cansaço. No começo da primavera, uma manhã foi diferente. Clara abriu a janela e viu um ponto branco onde antes era só verde. Chamou os 2 em sussurro, com medo de espantar o milagre. As flores vieram tímidas e depois em ondas, como se a árvore tivesse guardado o segredo para anunciar de uma vez só. Debaixo dela, o envelope seguia preso, a fita um pouco mais desbotada, a promessa intacta. Fizeram almoço simples e depois do café, Daniel leu as cartas em voz alta. Quando terminou, disse: "Eu sou a prova de que o tempo não apaga, organiza." E ficaram ali, organizados. O ipê virou referência na rua. Crianças apontavam, idosos descansavam sob a sombra, casais tiravam fotos. Um repórter quis contar a história, mas Clara preferiu não virar manchete. "Nem toda cura precisa ser notícia", disse sorrindo. Ainda assim, quem passava sentia que ali havia algo plantado além de raiz. Um acordo com o universo de que o que é amor encontra modo. Numa tarde de céu liso, Daniel trouxe uma moça de olhos curiosos, Beatriz. Sentaram-se debaixo do ipê, beberam limonada, falaram de música e de como cidades pequenas guardam pessoas grandes. Beatriz reconheceu em Rafael o doador da noite difícil do hospital. "Obrigada por salvar um estranho", disse. Ele corrigiu: "Eu só reconheci um meu." E riram como família recente que já se sabe antiga. Passaram-se outonos. Havia aniversários simples, natais com luzinhas e a foto anual sob a copa branca. Às vezes, em dias de vento, o envelope batia no galho e fazia um ruído que Daniel dizia parecer aplauso. Numa noite sem pressa, Clara e Rafael ficaram no banco de madeira. "Nada aconteceu como pedi, e mesmo assim aconteceu melhor", disse ela. Rafael segurou a mão. Não prometeu eternidades, prometeu presença. O sol descia espalhando ouro na cerca e, por um instante, eles pareceram jovens demais para a própria idade. Com o tempo, a casa ganhou novos hábitos. Aos domingos, Daniel lia um trecho de livro para a mãe e para Rafael. Às quartas, Rafael aparava a grama em linhas que pareciam versos. Às sextas, Clara tirava o envelope do galho, passava o dedo pela borda e o devolvia ao lugar, como quem confere se o coração ainda bate no compasso certo. Quando Beatriz começou a aparecer mais, Daniel percebeu que a vida também escreve bilhetes no bolso da gente. Um convite para permanecer. Falaram de casar sem pressa, porque pressa foi o que faltou no começo de tudo. E assim seguiram, com trabalho, conversa e flores. Quando alguém perguntava se acreditavam em destino, Clara dizia que sim, mas preferia chamar de cuidado. Porque no fim, foi isso que sobrou. Gente cuidando de gente enquanto o ipê lembrava a cada primavera que o amor sabe voltar.